Boa tarde. Estamos iniciando mais um programa Desenvolvimento Sustentável em Debate, tendo hoje como nosso convidado o Mauro Gomes Moura, que é químico formado pela PUC do Rio Grande do Sul e diretor técnico da FEPAM, também especialista em administração pública, e que vai hoje conversar conosco sobre licenciamento ambiental e as questões relacionadas aí às atividades da FEPAM. Eu também gostaria então de agradecer aqui a presença do Kleber, que como nosso debatedor, e vamos depois passar a palavra para vocês fazerem uns comentários aí. Mas, Mauro, tu poderia nos dar uma visão assim, afinal, o que é o licenciamento ambiental e como é que a FEPAM desenvolve esta atividade? Inicialmente, situar a FEPAM é um órgão do governo do estado do Rio Grande do Sul, é um órgão oficial do governo do estado do Rio Grande do Sul, e desempenha vários papéis, entre eles o licenciamento ambiental. A FEPAM é composto de duas diretorias, uma diretoria administrativa e uma diretoria técnica, tem como presidente o professor Cláudio Dildo, e eu faço parte de uma diretoria que é a diretoria técnica. Tá? Por acaso, nessa semana, estamos comemorando os 15 anos de formação, de criação da FEPAM. A FEPAM foi criada em 4 de junho de 1990 por uma lei do governo do estado do Rio Grande do Sul. Então, essa semana ainda é a semana de criação. O licenciamento ambiental é um dos instrumentos de gestão que a FEPAM usa e é o mais conhecido. Naturalmente, os órgãos ambientais têm outros instrumentos de gestão, que acho que ao longo do programa a gente pode conversar, mas realmente esse é o instrumento que se consolidou do país. Eu acredito que, em primeiro lugar, porque é um instrumento onde se cobra, ou seja, a FEPAM, ou qualquer outro órgão ambiental do país, do estado, de outro estado ou do município, cobra para executar esse serviço. Então, é um instrumento também arrecadatório. Né? Então, é o instrumento que mais se consolidou no país. A FEPAM hoje está licenciando em torno de 13 mil empreendimentos. Apesar disso, possui um passivo de 10.800 licenças. E o grave nessa questão, para a gente iniciar o debate, esquentar um pouco o debate, o grave nessa questão é que, na realidade, não é a FEPAM que demanda os licenciamentos para as melhorias ambientais que o Estado necessita. A FEPAM hoje é demandada pelos empreendedores que precisam da sua licença, seja por um financiamento bancário, seja por uma necessidade de exportação, seja por uma necessidade de ISO, né? Então, hoje o órgão ambiental corre atrás da máquina para fazer licenciamentos e não usa o licenciamento somente como um objetivo de melhoria ambiental. É claro que a melhoria é atingida pelos licenciamentos, mas já foi isso o tempo. Nós antigamente começamos a chamar, por exemplo, a indústria de curtume para resolver problemas de metais em rios. Né? Então, a FEPAM chamava determinados setores e regularizava. Hoje, infelizmente, nenhum órgão ambiental do Brasil consegue trabalhar tão objetivamente assim com o licenciamento ambiental. Então, assim, para dar um empurrão no debate, eu diria que estamos nessa situação frente ao licenciamento ambiental. Demanda vindo da FEPAM, não a FEPAM demandando, não é muito diferente de outros órgãos ambientais do país, e um número grande de licenças atrasadas. E essas licenças ainda determinam um problema social, que é a não geração de empregos. Né? À medida que o órgão ambiental tem um certo passivo, aí estamos num ambiente universitário, discutindo essas coisas, interessante. Esse passivo significa não geração de emprego. Cada licença prévia, cada licença de instalação que a FEPAM dá, significa empregos aí fora. Né? Então, esse passivo também tem essa peculiaridade ruim. Né? E a questão de ter um passivo, você falou em torno de 10 mil processos que estão ainda sendo analisados, né? Tem alguma perspectiva de como isso vai ser regularizado? Quando vai, vamos dizer, se ter algum procedimento que possa botar em dia, vamos dizer, esse passivo? Zerar esse passivo? O interessante do passivo ambiental é que em torno de 60% desse passivo são relativos a pequenos empreendimentos. Né? E no Rio Grande do Sul nós estamos fazendo um esforço muito grande para que as prefeituras assumam esse passivo de licenciamento. São pequenos empreendimentos, vou dar alguns exemplos, padarias, pequenos loteamentos, até 5 hectares, essas coisas.
que as prefeituras poderiam estar licenciando e atendendo mais proximamente o empreendedor, as pessoas, né? Tem hoje pessoas que se deslocam 400, 500 quilômetros para vir procurar pequenas licenças em Porto Alegre do órgão ambiental. Fizemos um esforço grande na Secretaria esses 3 anos. Hoje nós estamos contando com 105 municípios fazendo licenciamento ambiental de impacto local, né? Não podemos esquecer que o Estado do Rio Grande do Sul tem ouvintes de fora do Estado, tem 496 municípios, então nós ainda precisamos que 391 municípios assumam a sua responsabilidade nessa área. Com isso, nós conseguiríamos aliviar o órgão ambiental do processo de licenciamento mais pesado, essa quantidade enorme de licenças. Nós estamos fazendo um esforço muito grande, então, para que a SEMA, a Secretaria, está fazendo um esforço muito grande para que os municípios assumam. Mas eu diria que isso não é suficiente. A FEPAM ainda o governo do Estado tem que fazer um planejamento melhor para a área ambiental, onde a FEPAM fique mais próxima ao usuário. Hoje a FEPAM está muito distante do usuário, né? A FEPAM tem pequenas regionais só, e na realidade faz todo o seu licenciamento em Porto Alegre. E o Rio Grande do Sul tem distâncias enormes, né? Nós temos locais no estado que estão a 600, 700 quilômetros daqui. Então nós precisamos também, num trabalho futuro, regionalizar melhor a FEPAM para atender as pessoas. Mas não podemos esquecer que o licenciamento ambiental não é o único instrumento de gestão ambiental. E talvez nem o mais importante. Tá, mas vamos ainda falar um pouquinho sobre o licenciamento, depois a gente fala de outras formas de gestão, tá? Então, eu gostaria de registrar aqui também a presença com o debatedor aí do Maurício e do Lauro, né? E dizer que vocês também fiquem à vontade para fazer as perguntas. Mas, antes de passar as perguntas para os debatedores e as perguntas que estão chegando pelo chat, quando você fala dessa descentralização, essa regionalização, isso hoje já são cerca de 100 municípios que estão habilitados a fazer o licenciamento, né? Tem alguma previsão assim de em quanto tempo vai se atingir todo o estado, ou nem todos os municípios serão credenciados aí para fazer esse licenciamento? Não podemos fazer essa previsão, porque hoje nós devemos ter mais cerca de 50 municípios entrando no processo de habilitação para isso, né? Mas isso é de vontade própria do município. Não. O município não pode ser obrigado pela FEPAM, pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, a fazer o licenciamento de impacto local. Esse é um trabalho de educação, um trabalho de convencimento, e nós esperamos que, para o bem dos empreendimentos dos municípios, as prefeituras assumam seu papel. Hoje a gente sabe perfeitamente que centenas de municípios gaúchos pequenos têm problemas de geração de emprego, e são provavelmente municípios que vão ter pequenos empreendimentos, e não pode estar esperando que um órgão ambiental centralizado em Porto Alegre vai resolver seus problemas locais. Hoje nós temos municípios onde a juventude está estudando em cidades maiores próximas e simplesmente está abandonando o município. Isso é uma realidade. A Escola de Administração da URGS aqui tem vários trabalhos com relação a isso. Então os municípios têm que executar seu papel na área de licenciamento ambiental mais especificamente, para que os empreendimentos, inclusive, tenham vantagem para lá sejam atendidos mais rápido do que num órgão ambiental centralizado em Porto Alegre, que na realidade está voltado a grandes empreendimentos do governo do estado e não atendimento de pequenos empreendimentos locais. Passar a palavra para o Lauro. Só um questionamento, na verdade, creio que um dos problemas também desses grande quantidade de processos em andamento, não sei, seria de certa forma as competências, não tem problema de certa forma com a competência de quem que o que, assim, o que é da FEPAM, o que é competência do município federal, não tem um certo problema desse conflito aí? Tem. O artigo 23 da Constituição Federal diz que a competência comum da União, dos Estados e do município fazer o licenciamento ambiental. Só que licenciamento comum significa que os três podem fazer. Na realidade, nenhum empreendedor em nenhum lugar do mundo vai se sujeitar a fazer licenciamento em 3 entes, né? A resolução 237 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, a resolução de 97, tentou sanear um pouco isso, né? Mas mesmo assim ainda geram grandes confusões. Nós sabemos hoje no estado do Rio Grande do Sul que já perdemos empreendimentos em vista da discussão de quem era competente para licenciar, se era o IBAMA ou se era a FEPAM, mais especificamente, né? Então perdemos já empreendimentos importantes no estado do Rio Grande do Sul.
E hoje o Ministério do Meio Ambiente, com os órgãos estaduais de meio ambiente, com outras entidades, está discutindo com o Congresso Nacional, mais especificamente com o deputado Sarney Filho, a regulamentação do artigo 23 da Constituição. E nós esperamos que a regulamentação do artigo 23 seja bem feita, para que a gente pare com essa discussão de competência no Brasil. Porque assim, os técnicos do IBAMA não são melhores ou piores que os técnicos da FEPAM. Então não tem sentido essa discussão de competência. O técnico formado pela URGS não é melhor porque ele vai trabalhar no IBAMA ou porque ele vai trabalhar na FEPAM. Ele é um técnico bem formado pela Universidade Federal. Então nós temos que parar com essa discussão de competência, deixar isso bem claro na legislação, para não perder empreendimentos que hoje nós já perdemos, e empreendimentos que hoje no Estado do Rio Grande do Sul estão parados, esperando que a Justiça decida se é a FEPAM ou o IBAMA que licencia. Isso é muito grave no país, na minha opinião. Eu gostaria de perguntar, com relação ao licenciamento feito pelos municípios, existe realmente uma expectativa de que os municípios passem a ter essa autonomia? Lógico que isso tem um processo não só de interesse particular do município, mas também um programa de capacitação técnica, criação de uma câmara própria, né, de debate municipal das questões ambientais do município. Mas uma pergunta que eu acho que me interessaria fazer dentro desse processo é que os próprios municípios passam a ter também uma fonte de arrecadação através do licenciamento municipalizado, não? Isso é verdade. Os municípios, se fizerem o licenciamento ambiental, passam a ter uma fonte de arrecadação a mais. Mas veja bem, para o empresário, na realidade, significa diminuição de custos. Porque a licença no município é mais barata. Porque quando a FEPAM cobra a licença, está embutindo custo de diária, deslocamento, né, combustível, enfim. Né? O município não tem esse deslocamento, não tem diárias, né? E o empresário ainda teria custo de se deslocar a Porto Alegre, eventualmente pagar hotel, etc, etc. O atendimento próximo ao município, na realidade, se embarateia para o empresário os seus custos de licenciamento. Então, apesar de muitas vezes assim, mais uma arrecadação. Não, é a mesma arrecadação que a FEPAM faz hoje, só que é custo menor, é feito no município, com mais proximidade e com muito mais agilidade. Então, a minha dúvida passa por uma pergunta como consequência disso. Se o município pode favorecer-se, né, pela arrecadação e favorecer os empresários do município através da arrecadação a um custo mais baixo, né, o que representaria, na verdade, uma espécie de barreira ao processo de que o município tivesse o interesse em se capacitar? Será que é o processo burocrático? Qual é, na sua visão, o que está surgindo aí como uma espécie de barreira para que isso ocorra de uma maneira mais rápida? Bom, eu diria várias coisas, né? Uma é o não entendimento do processo, porque quando se coloca isso para um município pequeno, ele pensa no custo de contratação de profissionais. Enfim, biólogos, geólogos, engenheiros. Tá? Isso, de certa forma, no Rio Grande do Sul já superamos, porque vários municípios têm formado consórcios, através, principalmente da Associação dos Municípios. Né? As pessoas são contratadas através da Associação dos Municípios para darem pareceres às prefeituras. Então, essa questão do custo da contratação de profissionais foi foi minimizado. Né? Eu vejo um outro entrave, a proximidade do prefeito, principalmente, com o exercício do poder de polícia. Ou seja, municípios pequenos, o prefeito está com relacionamento direto com a população. Ele vê seus eleitores praticamente todos os dias. Então, o exercício do poder de polícia, uma negativa de licença, por exemplo, ou uma multa aplicada num cidadão, pesa para uma prefeitura pequena. Né? Então, isso eu vejo que é um dos entraves que tem ocorrido, ou seja, o medo do exercício do poder de polícia frente às questões políticas. Né? Então, eu vejo isso hoje como um grande entrave. Apesar de que, se olhares na lista dos 105 hoje municípios licenciados, a maioria dos municípios é pequeno, com um pouco mais de até 5 mil habitantes, não é muito, né? E não tem sido tão complicado assim. Isso tem feito com que a gente consiga conversar com outros prefeitos para incentivá-los a adotar essa medida que, na realidade, é para beneficiar a população local e não para aliviar o trabalho da FEPAM. Estive numa cidade litorânea aqui do Rio Grande do Sul e eu visitei o lixão, onde eles depositam o lixo nessa cidade. Não sei se cabe aqui está. E então
a gente analisou que era totalmente inadequado, né, a deposição de lixo em áreas litorâneas, né, não era um aterro. Inclusive a FEPAM estava cobrando desse município, né, umas medidas. E como é que fica então essa relação da FEPAM fiscalizar o município? A FEPAM tem o poder de aplicar multas em municípios, e como é que fica a relação quando o poder público faz um ato assim que não seja, por exemplo, a gente está falando do empreendedor, né, que precisa de um licenciamento ambiental para o empreendimento, e como é que fica o poder público, por exemplo, nesses casos de deposição inadequada de resíduos do lixo da cidade? A dúvida no Maurício é muito boa por dois sentidos. Em primeiro lugar, assim, para nós a prefeitura é um empreendedor como outro qualquer. A FEPAM não faz distinção entre empreendedor privado e empreendedor público, né? Existe por parte de alguns administradores municipais o entendimento que os problemas começam quando ele assume. Não. A FEPAM, mesmo IBAMA, enfim, órgãos de polícia, não tratam com o prefeito eleito, tratam com a prefeitura. Então, qualquer tratamento que tu tenha com a prefeitura tem um histórico. Esse histórico não se perde, ou seja, então hoje nós estamos na seguinte situação. Nós temos instrumentos administrativos de polícia. Tu dá uma licença, efetua uma licença ao município, o município não cumpre, o próximo passo é lavrar um auto de infração com penalidades para ver se tu consegue retornar à situação de licenciamento. Se não consegue retornar à situação de licenciamento, tem outros caminhos, mas normalmente a FEPAM faz um termo de compromisso ambiental, para que aquelas condições postas na licença sejam cumpridas. Bom, se isso não é cumprido, e aí às vezes se passa de um mandato para o outro, né, e a FEPAM não pode descontinuizar isso, não tem descontinuidade nisso. Nós acionamos, vocês devem ter visto nos jornais no último dia, a FEPAM acionando o prefeito diretamente na justiça, não através do Ministério Público, mas através diretamente a FEPAM acionando a justiça as prefeituras. Então é assim que nós agimos, tem instrumentos administrativos e depois nós temos que passar para a esfera judicial. E tem que ficar bem claro, assim como nós não lidamos com pessoas físicas no empreendimento privado, ou seja, quem comprar um posto de gasolina hoje tiver um passivo ambiental, o novo dono continua com o processo de contaminação que o anterior vinha fazendo. Não há uma descontinuidade porque houve uma compra por um outro empreendedor. Assim ocorre no mundo das prefeituras ou de estatais. O auto de infração que foi lavrado há 4 anos atrás ou 2 anos atrás continua valendo mesmo para a administração. Por quê? Porque o auto de infração não é lavrado contra o prefeito, é lavrado contra a prefeitura. Né? E isso os administradores que assumem cargos eletivos têm que compreender. Assim como quando a gente está comprando uma empresa, a gente vai fazer uma verificação do passivo que vem lá dentro, o prefeito assumiu a prefeitura, antes de se candidatar, deve saber o passivo que está assumindo. Né? Uma prefeitura não deixa de ser, entre aspas, uma empresa. E tem ativos e tem passivos, e quem está assumindo a direção tem que saber o que está assumindo. Essa questão que você disse que a FEPAM então exerce o seu papel, né, junto às empresas privadas e prefeituras. Uma empresa privada, muitas vezes a gente ouve as reclamações dizendo, bom, a FEPAM vem aqui e nos autua, multa e tal, mas não nos diz o que a gente deve fazer. Né? Aí quando a gente pergunta lá para o técnico que visita, bom, mas aí o que eu devo fazer? Ele diz, não, isso é problema seu. Você acha que isso seria papel da FEPAM, ou ela pode vir assumir esse papel também, de dar uma orientação, ou o papel é mesmo de fiscalização e de verificar se está de acordo com a legislação? 2 aspectos. Em primeiro, o aspecto puramente fiscal. Hoje em dia nós não estamos solicitando às empresas a aplicação de tecnologias que não sejam conhecidas no mercado, disponíveis no mercado. E não existe uma tecnologia normalmente disponível para determinado problema, existe 2, 3, às vezes uma estação de tratamento de efluente diferente, às vezes uma mudança no processo que não gera efluente. Essa decisão do que vai instalar, o custo da implantação, essa decisão cabe ao empreendedor. Não cabe a FEPAM estar dando soluções para o empreendedor. Para isso tem profissionais, os profissionais assinam uma RT. Porque no momento que a FEPAM der uma solução, e essa solução não der certo, a FEPAM
é corresponsável. Nós vamos responder judicialmente porque, ou frente ao Ministério Público, enfim, porque a solução não deu certo. Então, o que se faz como órgão licenciador? Se exige uma solução, é claro que se vê no escopo se a solução é adequada, se aquele tipo de procedimento teoricamente resolve problemas, senão então se vai aprovar também. Agora, não se faz a modelagem matemática, o cálculo matemático das estruturas. Isso cabe à responsável técnica, assim no RT. Né? Se não der certo, temos que ver no cálculo se o responsável técnico errou nos cálculos. Né? Agora, não cabe ao órgão ambiental estar assinando como corresponsável nessa nossa função pelo projeto. Assim como a prefeitura municipal não se responsabiliza pelo cálculo estrutural de um prédio. Ele fica arquivado lá. Se der errado, se volta, se vê se o cálculo foi errado, enfim. Né? Não sei se consegui te responder. Sim, não, alguns comentários de empresários, às vezes, de que seria importante ter uma espécie de um banco de alternativas ou de soluções que deram certo em outras empresas, né, que de alguma forma orientasse ou facilitasse ele a buscar a solução para o seu problema, né? Quer dizer, isso que eu te pergunto, assim, me parece às vezes que é solicitado à FEPAM que cumpra um papel que talvez não seja o dela, né? Esse aí de orientar na solução do problema, né? Exato, mas nós não podemos esquecer, principalmente na área industrial, mas isso não é verdade. Na área industrial, por exemplo, nós temos o Centro Nacional de Tecnologias Limpas, aqui no lado, na nossa Fiergs, né? E esse centro está sempre em busca de novas alternativas, essas alternativas estão sempre sendo postas à disposição dos empresários, né? Na área agrícola, nós temos aí o trabalho da Embrapa, da Emater, com novas tecnologias, com o uso de menos recursos ambientais na área agrícola. Então, essas tecnologias, enfim, essas novidades existem. Né? Aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos, pode ser buscada junto ao Centro Nacional de Tecnologias Limpas, junto à Embrapa, conforme o setor, junto à Emater. Né? Nós, como órgão ambiental, gostaríamos de participar mais disso, desse banco de ideias, de dados, de tecnologia, é óbvio. Mas o corpo técnico da FEPAM, que devia ter, por criação de lei, 600 funcionários, e não é muito, nós não podemos esquecer que o Estado do Rio Grande do Sul tem 496 municípios, não chega a dar 1,2 funcionários por município. Nós sempre tivemos 250 funcionários. Nós mal damos conta do licenciamento e não conseguimos fazer outras atividades nesse sentido que nós gostaríamos de fazer. Mas seja como for, hoje o CNTL, Emater, enfim, presta um bom serviço nessa área. Só para encerrar esse ponto, quando você está falando do CNTL, a gente já está referindo mais àquela ideia de prevenção, né? De atuar na própria tecnologia. Sim, e muitas vezes o que se controla, né, a função é a tecnologia feed tubo, que a gente diz, né? Quer dizer, ver se o que está saindo lá, qual é o impacto que está causando, né? Existe alguma orientação por parte da FEPAM, assim, de que as empresas, as prefeituras atuarem na prevenção de como fazer para não gerar esses problemas, ou de não, ou até isso esse aí vocês podem procurar a CNTL ou outras instituições que façam isso? Na realidade, depende do setor. É claro que com relação às prefeituras, aterros sanitários, esgotamento sanitário, enfim, são feitas reuniões, palestras para discutir esse assunto, inclusive com outros órgãos de governo, Metroplan, Secretaria de Obras, bancos até para financiamento no setor público. Com relação à área industrial, na realidade, hoje o industrial corre atrás da melhor tecnologia. Porque quando a FEPAM determina um padrão de lançamento do efluente, por exemplo, se o industrial puder optar por não ter essa estação de tratamento ou não gerar esse efluente, trocar sua tecnologia, ele opta por trocar tecnologia. Porque uma estação de tratamento de efluente para atingir determinado padrão, hoje é dinheiro posto fora. Né? Todo o dinheiro que tu investe ali é um dinheiro que não retorna para a empresa, tu tem que colocar no teu produto. Então, assim, a emissão de padrão de lançamento para a FEPAM, seja em atmosféricos, sejam líquidos, enfim, mesmo a área de resíduos perigosos, esse estabelecimento de padrão faz com que a empresa procure ao longo do tempo melhor tecnologia. Porque o tratamento de feed tubo, na realidade, é o pior tratamento que uma indústria pode fazer. Isso é dinheiro posto fora. Ela só faz isso hoje, o industrial sério, se não tiver outra opção. Com relação a esse tema, que é bastante interessante, Mauro, eu gostaria de saber se a FEPAM já está conseguindo observar
uma tendência no Estado a um aumento de medidas prevencionistas pelas empresas em comparação com medidas de correção de problemas, digamos assim, né, de atuar em cima do que já está ocorrendo, né, ao invés de prevenir. Isso já é observado, é perceptível que exista uma influência, por exemplo, do CNTL para que a cultura do empresariado mude, isso já é mensurável? Isso é bem mensurável. Eu não tenho essas medidas, mas isso é sentido, é visto, né? Hoje o Rio Grande do Sul é um dos estados que mais adota a ISO 14000. Né? Quem adota a ISO 14000 puxa todos os seus clientes para o licenciamento ambiental e mesmo para a adoção da norma, que é uma norma de proteção ambiental. Nós temos visto todas as indústrias importantes do Rio Grande do Sul hoje, em termos de capacidade de poluição, estão licenciadas, né, os grandes empreendedores. Nós temos coisas, por exemplo, na área de postos de combustível. O nosso estado é o único estado que está com praticamente todos os postos de combustível regularizados. Então, a troca de tanques para tanques chamados ecológicos, de parede dupla, que as empresas não têm dado conta de produzir para essas trocas, só para o Rio Grande do Sul, foi um estado aqui pioneiro nisso. Nós conseguimos, por exemplo, que o sindicato das distribuidoras fizesse, não importa a marca, para as embalagens usadas de óleo lubrificante, um sistema de coleta único que está sendo implantado no Rio Grande do Sul esse mês. Não importa a marca, se foi recolhido, aí tem escala, né? Vai ser recolhido para um sistema único de tratamento dessas embalagens, reutilização dessas embalagens. Então, nós estamos na área agrícola com licenciamentos inéditos na área de irrigação. Estamos começando esse mês um licenciamento inédito na área de integração de porcos e suínos, né? Então, olha, a questão ambiental tem evoluído muito bem entre o empresariado gaúcho, né? Não é o mesmo sucesso, com certeza, com relação à área chamada pública ou área urbana. A questão do tratamento de esgoto por questões financeiras do Estado da União é mais lento. A questão do tratamento de resíduo urbano, agora que está sendo melhor compreendido, os municípios estão compreendendo que a solução individual de aterro sanitário não é adequada, tu tem que ter pelo menos uma solução consorciada, né? E a operação de um aterro é muito cara para o município. Então, já hoje, soluções consorciadas é o que está funcionando. Nós não queremos 496 aterros no Rio Grande do Sul, mas esperamos ter 10, 15 só centralizados no futuro, né? Onde o aporte financeiro e técnico seja melhor, né? Então, na área pública, isso está mais difícil. Agora, a área privada, até porque é submetida à pressão. Hoje, se tu não tiver uma licença de operação da FEPAM, tu não tiver uma ISO 14000 em alguns setores, isso não exporta. Então, a área ambiental, até por questões econômicas e de consciência também, óbvio, corre mais com relação às questões ambientais. Tem uma pergunta aqui de um internauta, o Yuri, que ele diz o seguinte, alguns empresários se queixam da FEPAM que tem uma relação de punição muito mais do que de educação. Isso procede? Deve ser assim mesmo ou é só uma percepção enviesada? Eu diria que, sob certo sentido, procede porque nós estamos numa relação de polícia, né? Alguém recebe uma licença para determinada atividade com determinadas condições e restrições. Assim como nós recebemos uma carteira de motorista para dirigir sob certas condições. Se o radar nos pega, nos multa. Então há uma relação desse tipo, né? É óbvio que as penalizações que a FEPAM exerce são proporcionais. Ninguém pega numa primeira multa numa empresa e tenta fechar a empresa com essa multa, né? São multas relativamente muito baixas. Mas esse é o papel da fiscalização. O papel do radar para automóvel não é fotografar a pessoa e mandar uma cartinha, não dirija correndo mais. O papel é de multa, todo mundo sabe, se não der sem o cinto, todo mundo sabe, né? Então, só que as penalidades, na realidade, têm uma ordem crescente à medida que tu vá incidindo mais na gravidade, enfim, das infrações. Mudando um pouco o rumo da conversa aqui, eu gostaria de saber, na verdade, o que você entende por conceito de desenvolvimento sustentável e, e alguns fatores, na verdade, eu gostaria de perguntar para, dar elevação, digamos assim, da consciência ambiental durante os anos, alguns marcos que você considera interessantes aqui no Brasil e no mundo. Na verdade, eu pesquiso. Eu diria o seguinte, o meu conceito de desenvolvimento sustentável, eu vou dizer de uma maneira muito simples.
Eu quero entregar o planeta para o meu filho melhor do que o meu pai me entregou. Só que eu estou vendo que eu não estou fazendo isso. A nossa geração não está fazendo isso. Isso é bem claro. Ou seja, as condições ambientais que nós tínhamos no passado não estão também. Isso a gente vê nos relatórios mundiais gerais. Hoje nós temos como diríamos assim, um avanço sobre a natureza, sobre a biodiversidade, que é muito preocupante. Né? Hoje nós estamos drenando banhado, estamos tirando matas ciliares, hoje a agricultura já deve representar 25% ou 30% da ocupação ambiental fora dos centros urbanos, né? Sem grandes preocupações. Hoje, aquela água antigamente que acumulava, ficava nos banhados, nas áreas florestais e depois lentamente escoando para o rio, hoje com a nossa eliminação desse sistema, simplesmente escoam dias para o mar. Né? Então, eu te diria assim, hoje a questão que me parece mais importante é essa destruição da natureza, essa destruição, essa extinção de espécies. O ser humano não está conseguindo se conter, ou seja, o nosso bioma, enfim, a nossa terra é um sistema muito pequeno, e nós estamos fazendo uma destruição muito grave. Nós estamos hoje tirando todo o carbono que está enterrado e largando ele na atmosfera, seja o petróleo, seja o carvão, né? Nós estamos, não vou entrar no mérito da energia elétrica nesse sentido, mas nós hoje estamos com 270 mais 30 em construção, 300 usinas termoelétricas no mundo, né? Cada uma com um risco muito grande para o planeta. Né? Então, assim, o efeito estufa, enfim, o protocolo de Kyoto, nós podemos abordar um universo aqui. Mas eu te diria que nós não estamos ainda num rumo bom. Né? Fora a questão da pobreza, que a pobreza é um marco incentivador da destruição da natureza. A questão, por exemplo, das doenças transmissíveis como a AIDS, que é uma coisa que é um fator que nós não estamos controlando. Né? Hoje até no jornal tem uma reportagem muito interessante sobre o avanço da AIDS no mundo, né? E o número de pessoas que não têm acesso a remédio, inclusive, com relação a esse assunto. Então, assim, não sei se vale a pena ficar citando marcos, né? Mas eu acredito que a questão ambiental ainda não está bem assumida por nós seres humanos. Nós vimos a resistência americana a assinar o protocolo de Kyoto por questões econômicas. Né? Então, voltando ao meu conceito de desenvolvimento sustentável, eu vou entregar o planeta pior para o meu filho do que eu recebi do meu pai. Dentro dessa ideia de que nós não vamos entregar um planeta melhor para os nossos filhos que nós recebemos, hoje quem é que você destacaria assim que está tentando fazer alguma coisa melhor? Assim, tem várias empresas falando em responsabilidade social e ambiental. Bom, tem ONGs, várias instituições trabalhando nisso. Você teria alguém assim que você tem um trabalho interessante, ou como é que você vê também essa política das empresas de se propor a desenvolver um trabalho de socioambiental? Nós estamos hoje não vou citar o nome dos grupos aqui, acho que não cabe, mas hoje nós estamos fazendo um grande trabalho com 6 ou 7 empresas do Estado do Rio Grande do Sul em educação ambiental. As empresas aportaram recursos, as próprias empresas fora desse trabalho de educação ambiental com a SEMA, a FEPAM, também aportam recursos para a área ambiental. O que me parece é que nós precisamos ter no país, o que nós não temos quase em área nenhuma, né? Programas de longo prazo, seja na área de rodovia, seja na área de energia elétrica, seja na área de educação ambiental. Nós precisamos que esses esforços não fossem isolados. Né? Nota esse esforço de grandes empresas, vocês conhecem várias, aqui não preciso citar nome de empresas aqui, até porque vou acabar esquecendo de alguma importante, mas os esforços são individuais. Né? O somatório não está produzindo o efeito desejado. Eu ainda acredito que nós devemos no país, para todas as áreas e para a área ambiental, ter programas de planejamento de longo prazo para as coisas melhorarem. O que nós queremos da área ambiental a longo prazo, o que nós queremos da área energética, na área de estradas, na área de educação, a longo prazo. Então, eu acredito que é isso que falta para o país. Sentar, deixar de ser só governo, e nós diferenciarmos nesse país governo e administração pública. E determinar a administração pública
que exerça seu papel de fazer planejamento de longo prazo. Enquanto nós só tivermos no Brasil governos, e aí misturado com a administração pública agindo de 2 a 3 anos, eu vejo com grande dificuldade a melhoria nas questões ambientais. E você não deixar de ver essa semana nos jornais a devastação crescente da Amazônia, apesar de todos os esforços científicos de imagem satélite e outras coisas, o uso de aviões, e a devastação aumenta cada vez mais. Uhum. Tem uma pergunta aqui da internauta Juliana, que quer saber como é que faz para fazer denúncias para a FEPAM, né? Diz que ao lado da casa dela está sendo construída uma oficina de chapeação e que eles não têm a menor ideia do que é uma cabine de pintura, ou seja, todos os produtos químicos vão para ser lançados no ar, numa região residencial. Como ela pode fazer para fazer essa denúncia? De duas maneiras. No nosso site tem um mecanismo de fazer denúncia, né? Tem um e-mail para fazer denúncia. Você poderia dizer o site? www.fepam.rs.gov.br. Uhum. E o instrumento mais adequado, eu diria, que todos hoje os municípios têm a patrulha ambiental. Faça uma queixa inicialmente à patrulha ambiental, a patrulha ambiental vai lá, faz uma primeira vistoria na área. Se for um assunto da FEPAM, encaminha a FEPAM. Se for um assunto do próprio município, que ele pode resolver localmente, a Brigada Militar já encaminha. Se o assunto envolver alguma atividade de crime, a Brigada Militar já encaminha diretamente ao promotor público local. Então eu diria Juliana, que ela procure primeiro a Brigada Militar, que ela vai ter um atendimento mais rápido, e a Brigada Militar já nos manda um relatório pré-elaborado, se for o caso, para a FEPAM, sobre a situação do empreendimento ao qual ela tem queixa. Eu queria fazer uma questão, voltando um pouco aos marcos, né? Mas assim, mais regionalmente, que aqui no estado, também a nível nacional, alguns marcos, assim, tanto na administração, o governo, assim, avanço da legislação, assim como alguns marcos, alguns como é que posso dizer, desastres, acidentes ambientais que causaram um certo impacto a nível estadual ou até a nível nacional, que levaram a certas medidas que hoje a gente sente que eram necessárias e que são necessárias agora. Bom, gostaria de fazer um histórico para ti, mas eu diria assim, nós já nos preocupamos com o meio ambiente, por exemplo, com códigos d'água de 1930 e poucos. Né? Nós já tínhamos um marco na questão florestal, que foi o Código Florestal, que é de 64. Né? Já se vão lá 40 e tantos anos, 41 anos. Depois, no Brasil, em 81, né, fez a Lei de Política Nacional de Meio Ambiente. Então, vão 24 anos para trás aí mais. Então, esses são marcos importantes em termos legislativos. Né? Depois nós começamos a ter outros marcos em termos legais, que foi a Lei de Crimes Ambientais, que começou a punir fortemente quem causasse crimes ambientais, infração ao meio ambiente, enfim. Nós tivemos a legislação que permitiu um trabalho de aprofundamento maior do Ministério Público com relação às investigações. Depois nós tivemos no país, em função dos derrames de óleo na Baía de Guanabara, aquele acidente no Paraná também, nós tivemos marcos importantes de resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente para controle da área de petróleo. Então os acidentes na área de petróleo têm diminuído, evoluindo no Brasil. Vocês vejam que o trabalho da FEPAM com relação a essa área de petróleo no Rio Grande do Sul é bastante boa. Nós praticamente nunca tivemos um evento muito importante de derrame de óleo no Rio Grande do Sul. Nós tivemos um pequeno acidente, uma vez foi de maior porte com a Refap aqui no Rio dos Sinos, mas não foi um acidente muito grande. Né? Aqui no Rio Grande do Sul, o acidente que as pessoas mais lembram é aquele envolvendo Bahamas em Rio Grande, aquele navio com ácido, né? Que se tu for olhar o acidente em si, não é um acidente tão relevante assim, apesar da repercussão de mídia que deu, não é um acidente assim, um Exxon Valdez da vida, né? Então, aqui no Rio Grande do Sul nós temos marcos muito importantes de acidentes.
Agora, aqui no Rio Grande do Sul, nós sempre tivemos preocupações ambientais. Por exemplo, o Rio Grande do Sul tinha desde 1940 uma chamada equipe de engenharia sanitária. Essa equipe de engenharia sanitária já aprovava loteamentos e outras coisas desde aquela época, mais preocupado realmente com a área de loteamentos, prefeituras, aterros. Já em 75 ou 76 foi criado o Núcleo de Controle de Poluição, Coordenadoria de Controle da Poluição pela Secretaria da Saúde, uma preocupação lá nas primeiras discussões, na criação das primeiras ONGs ambientais, o Estado já começou a criar uma estrutura administrativa para tratar desse assunto. Eu diria que um dos grandes marcos do então Departamento de Meio Ambiente, que foi criado logo em seguida, foi a questão do controle da poluição da indústria coreira calçadista no Rio Grande do Sul, que hoje é o trabalho que a FEPAM, a DMA fez, depois FEPAM sucedendo, copiado por vários estados. Né? Eu acredito que isso foi um grande sucesso. A própria coragem do governo do estado do Rio Grande do Sul, voltando à questão do estado, de criar a FEPAM para um órgão com mais autonomia, ou seja, tirar um órgão da administração direta e dar um órgão com mais autonomia, inclusive administrativa, para tratar da questão ambiental, para mim foi um marco também. Então, assim, marcos importantes, tem muito de passar o dia conversando, mas tem bastante marcos. Nós estamos agora querendo mudar a estrutura da secretaria, porque hoje nós temos uma estrutura de secretaria que lida com 3 agendas: a agenda marrom, que é a FEPAM, a agenda verde, que é o Departamento de Florestas e Áreas Protegidas, e o Departamento de Recursos Hídricos, que lida com a agenda azul. Então, quem vem procurar um empreendedor, que vem procurar esses órgãos, vem procurar os 3 para resolver seu problema. Né? Nós estamos fazendo um grande debate na secretaria, para ver se mudando dessa estrutura, e na realidade vamos tentar fazer 1 ou 2 órgãos só, né? Um de planejamento, um de controle, provavelmente, onde a pessoa não precisa mais abrir 3 processos para ter um problema executivo, administrativo do Poder Executivo resolvido. Resolve no balcão só. Né? Então, não existe só os marcos passados, mas estamos procurando olhar para frente e melhorar a vida do cidadão. Isso seria mais fácil se a gente conseguisse fazer administração pública no país. Ou seja, se a gente conseguisse fazer um programa de 5, 10 anos para melhorar esse setor ambiental, e cada governo que assumisse visse aquilo como bom e desse continuidade e terminasse. Não simplesmente com um programa de 1 ou 2 anos para esse ou aquele governante. Seguindo mais ou menos o mesmo problema de marcos, assim, normalmente se vê durante a história assim, que sempre a legislação fica mais severa ou mais completa quando os desastres acontecem, né? Normalmente na história acontece, deu problemão, todo mundo viu, e daí a legislação vai lá e faz, e daí o pessoal começa a ter consciência mais do problema, dos problemas que podem ser gerados, né? Com as práticas erradas ou não. E daí, não sei, eu tava querendo falar assim, por que não sei, será que um dia a gente vai poder mudar isso? A gente nunca, na verdade, se previne, a gente vai, isso pode dar problema, isso pode dar problema. E continua a sociedade, o mundo, fazendo várias coisas erradas. Até quando dá um baita de um problemão, e daí o pessoal, não, nós tinha que ter feito. E daí, tu não acha que talvez seja tarde demais, seja um momento que não tenha volta mais? Ou que tu acha, como é que a gente poderia mudar isso? Bom, ainda bem que eu sou químico e não sou filósofo, né? Mas me parece que nem tanto céu nem tanta terra, né? Hoje nós temos vários procedimentos adotados pelo órgão ambiental no seu licenciamento e pelas empresas que previnem enormes desastres, né? Então, nem tanto céu nem tanta terra. Agora, realmente é muito comum a humanidade ver problemas acontecendo e só resolver esses problemas no estresse, ou seja, através de guerras, ou talvez a gente tenha que tomar uma providência mais drástica quando a AIDS estiver muito pior do que está. Né? Ou seja, infelizmente, em algumas coisas parece que o ser humano prefere o estresse, né? Isso é muito caracterizado pelas guerras, né? Nós aqui no Rio Grande do Sul adoramos fazer algumas no passado, né? E depois volta e a sociedade se reequilibra. Né? Mas isso eu vou deixar para os filósofos um pouco, vou fugir dessa pergunta. A minha pergunta estava mais ou menos ligada a isso. Eu acredito que uma das funções que, inclusive, você já mencionou paralelamente,
do órgão ambiental é fazer uma atividade de planejamento, né? E eu gostaria de tentar fazer uma junção com os temas, inclusive com o próprio licenciamento, de saber a sua opinião sobre em que sentido, na sua opinião particular, qual é a perspectiva de evolução em que o órgão ambiental realmente consiga exercer esse papel de planejar a melhoria da qualidade ambiental no Estado, né? Eu gostaria que você reunisse, inclusive, a questão do repasse do licenciamento e da criação da instrumentalização do município para que possa auxiliar no levantamento das informações da qualidade ambiental nos próprios municípios. Como é que você vê essa questão? Veja bem um exemplo no município. Eu vou voltar ao município para depois dar um exemplo do Estado. Quando nós fazemos um plano diretor, ou atualmente chamado Plano de Desenvolvimento Urbano, Plano de Desenvolvimento Urbano e Ambiental, enfim, nome que vale, nós definimos certas coisas na cidade, onde os edifícios podem ter determinada altura para não atrapalhar com o sombreamento de outras pessoas, onde é que você vai botar uma densidade maior de veículos em função das pessoas que permite habitar determinado canto, onde é que você vai colocar um posto de gasolina, não vai botar no bairro residencial, vai botar nas principais avenidas para não haver problema de movimentação de combustível dentro dos bairros. Não vai permitir um depósito de agrotóxico no centro de Porto Alegre. Quem compra agrotóxico é agricultor, vai permitir no plano diretor que isso fique na periferia, né? Isso não foge muito do Estado. Ou seja, o órgão ambiental, o município, quando vai dar uma licença, tendo um plano diretor, veja que maravilha. Ele sabe aonde ele permite e onde ele não permite determinado estabelecimento. No Estado isso fica difícil, porque tu não tem esse tipo de plano tão detalhado, né? Quase na escala 1 para 1. Né? E nós temos feito no Estado vários planos. Hoje, não quero me esquecer depois do Comitê de Bacia Hidrográfica, mas hoje nós temos, por exemplo, zoneamento no Rio Taquarianta, nós temos zoneamento lá no Rio Bicuí, Juí, lá em cima. Eu vou te dar um exemplo desse zoneamento. Haviam 34 empreendimentos hidroelétricos possíveis nessa bacia, o 40 ou 90, pelo sistema elétrico. Nós fizemos uma análise dessas 34 e do ambiente dessa bacia hidrográfica e verificamos que 14, fizemos zoneamento ambiental e econômico, verificamos que 14 podiam ser instalados. Bom, o órgão ambiental parece ser um órgão ruim, de fato, né? 34 empreendimentos, o órgão ambiental só permite 14, né? Aí começa a nossa má imagem. Bom, esses 14 representam 69, se eu não me engano, 65% da energia firme dessa bacia. Ou seja, nós podemos, com 14 empreendimentos nessa bacia, ficar com 60%, 70% da energia firme. Não precisamos fazer mais 20 empreendimentos, onde quando nós fazemos uma hidroelétrica tem problemas de danos à biodiversidade, todos nós sabemos. Aqui no Rio Grande do Sul são tudo rios encaixados, com uma vegetação abundante, que a colorização não conseguiu entrar, porque é muita declividade, enfim. Né? Então, veja bem, com esse plano se protegeu uma imensa área, uma imensa biodiversidade. Então, hoje, esses 14 empreendimentos são relativamente fáceis de licenciar na órgão ambiental. Se nós estivéssemos licenciando as 34, uma por uma dificuldade enorme, porque tu não sabe o dano somado na bacia. Então, esse trabalho de zoneamento que nós já fizemos no litoral, zoneamento econômico e ecológico litoral, na Barreira do Taquariense, do Ibicuí, já fizemos, junto com os conselhos de recursos hídricos, enquadramentos da bacia hidrográfica lá da parte sul do estado, lá em Rio Grande. Esses trabalhos permitem uma proteção ambiental muito boa. O licenciamento ambiental individual, sem o trabalho de zoneamento, não é bom. Às vezes a soma dos licenciamentos individuais, mesmo bem feitos, no todo é ruim. Com certeza, se nós tivéssemos licenciado essas 34 hidroelétricas, o resultado dessa soma seria ruim. Licenciando 14, nós vamos fazer uma boa proteção da biodiversidade na região. Não sei se consegui te responder um pouco. E é óbvio que com relação a... Desculpe, assim, a parte que você perguntou do licenciamento linkado ao licenciamento municipal. Nada está isolado. Existe o órgão ambiental licenciando grandes empreendimentos, fazendo grandes zoneamentos. Tu tem a bacia hidrográfica, o comitê de bacia hidrográfica, que é composto pelas entidades locais dos municípios, fazendo o planejamento do uso dos recursos hídricos daquela região. E esse planejamento é essencial para os licenciamentos municipais, participação disso. Ou seja, não há nada que não esteja interligado na área ambiental. Não é possível pensar que a simples existência da FEPAM
como órgão ambiental, apesar da marca que nós criamos, vai salvar o meio ambiente do Rio Grande do Sul. Não, é esse conjunto de esforços que pode fazer com que a gente melhore a qualidade ambiental do Rio Grande do Sul. Eu acho que você respondeu muito bem a pergunta. Eu só gostaria assim, de perceber como é que isso pode se tornar uma rede. Eu dou um exemplo. Eu acredito que os municípios bem instrumentalizados podem começar a levantar indicadores de qualidade ambiental que vão servir a toda a atividade de planejamento da FEPAM. E eu acho que essas são algumas perspectivas que eu gostaria de perceber, né, de como a instrumentalização dos municípios poderia estar ajudando o Estado como um todo, né? Só com uma complementaçãozinha, nós ainda temos um problema no Rio Grande do Sul, que nós temos todas as agências de bacia hidrográfica criadas no sistema de recursos hídricos, mas nós não estamos ainda com órgão de apoio técnico a esses comitês, que seriam as chamadas agências de bacia hidrográfica. Isso ainda é um ponto importante no Rio Grande do Sul, porque o comitê é composto por pessoas que trocam a cada ano, a cada 2 anos, conforme o comitê, né? Com possibilidade de reeleição de mais uma vez. São pessoas que vêm da sociedade que não têm tempo de estar examinando documentos técnicos, né? Então, me parece que para a consolidação de planejamentos de longo prazo, nós temos que fazer esse instrumento de um órgão público, que seria a agência de bacia hidrográfica, que possa assimilar esses trabalhos e fazer planejamentos de longo prazo na bacia hidrográfica. Não é possível fazer planejamento de longo prazo com comitês que não conseguem, as pessoas estão lá de boa vontade, têm seus empregos, não conseguem ter aquele acompanhamento técnico, né? Então, assim, eu acho essencial para as coisas evoluírem que os comitês tenham esse aporte técnico que hoje não tem. Bem no início você disse que licenciamento ambiental é um dos instrumentos, né, de gestão. Você poderia falar um pouquinho de outros instrumentos de gestão? A Lei 6938 cita 12 ou 13 instrumentos de gestão, né? E são vários instrumentos de gestão. Um é o zoneamento, que me parece um instrumento de máxima importância, né? Outro instrumento é a criação, por exemplo, de unidade de conservação, que no zoneamento, inclusive, tu vê isso, né? Tu pode criar unidade de conservação federal, estadual ou municipal, conforme a sua importância, afinal, de acordo com as regras do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, ia chamar de estudo. Um outro instrumento importante é a educação ambiental. Esse instrumento básico está por baixo de todos, ou por cima de todos os instrumentos, né? Outro instrumento importante que nós ainda não colocamos é o sistema de cobrança, né? A cobrança pelo uso do bem ambiental, no caso dos recursos hídricos, por exemplo, é o sistema de outorga, né? À medida que a pessoa tem que pagar por retirar o recurso hídrico, por exemplo, ela provavelmente vai adotar métodos que utilizem menos água, né? Então, esse instrumento de cobrança, ou seja, o princípio do pagador, enfim, é um outro instrumento importante. Então, são esses e outros instrumentos que existem, não só o licenciamento ambiental. Eu diria até que no município o instrumento de licenciamento é menos importante. O município, depois da lei do Estatuto das Cidades, que determina os planos de desenvolvimento urbano e ambiental, se torna secundário, ou seja, o plano já diz o que tu pode instalar na cidade. Então, o órgão ambiental tem só o trabalho de analisar se aquilo está de acordo e licenciar, o que não acontece com o Estado, que não tem esses planos. E outro tópico que foi abordado também é a questão dos aterros, que você disse, olha, espero que não tenha, cada município tem o seu aterro, mas sim aterros regionais, né? Nós temos um aqui próximo, né, aqui na mina de carvão em Minas do Leão. Minas do Leão. E esse é uma alternativa, é a melhor alternativa para a destinação do lixo? Como é que você vê o resíduo sólido urbano? Qual é no futuro? Ele vai ser enviado para aterros ou você vislumbra outra alternativa? O que vislumbra é que, infelizmente, por muitos anos, o resíduo sólido urbano vai ser destinado a aterro, né? Nós não estamos tendo muito sucesso na geração de menos resíduo. Hoje parece que a gente quer colocar mais e mais embalagem nos produtos que nós usamos, né? Isso é muito típico de supermercado. Quem observar em supermercado, separa as embalagens do que comprou e vai ver que comprou embalagem, né? Então nós ainda não estamos num caminho nesse sentido. Então eu diria assim, a menos geração de resíduos é o caminho.
Nós temos que gerar o menos resíduo possível e o resíduo gerado separá-lo para reciclagem. Né? Ou seja, destinar o menos possível para aterro ou para as outras destinações, como coprocessamento ou incineração, enfim. Os aterros particulares são uma opção, mas é um risco do empreendedor, ou seja, nenhuma prefeitura é obrigada a procurar um aterro particular. Ela pode implantar o seu, licenciar o seu. Né? Nós hoje temos uma empresa em licenciamento, mais uma empresa particular em licenciamento na FEPAM, que provavelmente vai se falar na região metropolitana. Temos esse em Minas, no Leão, mas é um empreendimento de risco. As prefeituras podem não querer utilizá-los, e à medida que tu tenha mais e mais aterros, tu vai ter o problema da concorrência, da licitação, tu vai concorrer em licitações, etc. Não vou te dizer que é melhor ou pior caminho que o aterro público. O que se tem notado é que o privado mantém melhor o aterro. Né? Ele consegue conduzir o aterro com boa técnica. O aterro público, de modo geral, tem tido problemas. Só para complementar isso aí, a alternativa de incineração que é utilizada em outros países não seria aplicado ou a melhor alternativa para o Rio Grande do Sul? Não é isso. É que nós não tínhamos normas, as normas são mais recentes com relação à incineração, e a incineração é um instrumento, um método de destinação muito caro. Uma usina hoje de incineração para uma cidade que nem Porto Alegre deve custar algo em torno de, sei lá, 100 milhões de dólares. Não é um empreendimento barato. Né? Então, e a destinação a essas usinas, ou seja, a prefeitura tem que pagar para essa incineração. Então, eu acredito, pelos custos ainda não se implantou. Né? Tu tem que ter escala, não é qualquer município que vai poder usar uma usina desse tipo. Talvez se consiga no futuro, ou se possa colocar no futuro, 2 ou 3 em regiões de grande aglomeração urbana no Rio Grande do Sul, dado os custos de implantação e manutenção da usina. Na realidade, a usina em si não tem um custo muito caro, mas os equipamentos de controle de poluição dessa usina tem um custo muito caro. Maurício, uma pergunta? Só uma dúvida minha em particular, é sobre uma situação lá na Barra Grande, que anda tendo bastante debate sobre o licenciamento lá da hidrelétrica. Eu queria saber como é que está o papel da FEPAM naquele caso e a sua opinião particular assim, sobre aquele caso. Não, veja bem, a FEPAM não é o órgão licenciador de Barra Grande. O órgão licenciador de Barra Grande é o IBAMA. Né? A FEPAM, em 99, se eu não me engano, emitiu um parecer contrário ao EIA-RIMA de Barra Grande. Ou seja, nós achamos o estudo de impacto ambiental de Barra Grande satisfatório e devolvemos ao empreendedor o EIA-RIMA dizendo que o EIA-RIMA não nos satisfazia. Depois disso, o IBAMA licenciou o empreendimento. Né? Esse empreendimento é muito polêmico, um empreendimento de alto investimento. Né? Já teve, se eu não me engano, 2 liminares impedindo o enchimento da barragem em função da biodiversidade importante que tem naquela região. E eu quero dizer o seguinte, esses grandes empreendimentos têm que ter um acompanhamento muito sério da sociedade, ou seja, o princípio da publicidade que a lei ambiental existe tem que estar muito presente nesses empreendimentos, ou seja, as pessoas, as universidades têm que ter acesso a esses estudos, as universidades, as pessoas da ONGs, enfim, têm que se posicionar. Com certeza, se universidades como a URGS tivessem lido o estudo de impacto ambiental, e provavelmente tem pesquisas na região, diriam, olha, não está bom nesse aspecto, não está bom naquele. Ou seja, nós não podemos ferir muito o princípio ferir muito não, essa expressão ruim. Não podemos ferir o princípio da publicidade, que isso nos dá certeza que as coisas vão bem. Seja como for, tem um inquérito no IBAMA com relação a esse assunto, porque a própria FEPAM havia informado em épocas passadas que o EIA-RIMA não servia, né, não estava adequado. Então isso segue, tem uma sindicância no IBAMA, tem uma ação do Ministério Público responsabilizando pessoas, tanto que fizeram o EIA-RIMA, como os que analisaram junto ao órgão ambiental, enfim, tentando incriminar as pessoas. Né?
Então, não posso dizer muito mais que isso para o licenciamento da FEPAM. Posso te dizer que a FEPAM, em dado momento, quando foi consultada, não aceitou ERS. Uhum. Mauro, infelizmente nós estamos já em cima da hora, né, e acho que foi muito interessante conversar contigo. Te perguntaria só para encerrar, assim, essa reestruturação da FEPAM, você vê ela viável agora ainda para durante esse governo, e se isso vai trazer um melhor trabalho, oferecer maior serviço à sociedade gaúcha a curto prazo? Eu vejo a reestruturação não da FEPAM, mas da SEMA, da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, né, como algo que vai ter que ser feito mais cedo ou mais tarde. Eu espero que não seja situação de crise, como foi perguntado aqui pelo Maurício, né? E nós vamos ter que sentar e aceitar fazer um planejamento de mudança nas estruturas estaduais de 5, 7, 8 anos. Ou seja, nós temos que fazer um acordo social. Não é um processo fácil. Não é um processo fácil, não é um processo que o governo possa agora fazer em 6 meses. Né? Isso implica mudança de estrutura, mudança de cargo de salário de centenas de pessoas, né? Que tem outros órgãos envolvidos. Implica na coragem de mudança. E uma coragem que precisa de tempo para ser implantada. Então, assim, sem um programa de 5, 6 anos no mínimo para fazer essas mudanças todas, aí realmente eu não acredito que sai. Tá bom, então, queria agradecer mais uma vez a presença aqui do Mauro, o Mauro Moura, diretor técnico da FEPAM, e nós convidamos os nossos internautas para a próxima sexta-feira, no mesmo horário, um programa com a professora Tanina Samanco, da Ecologia aqui da URGS. Então, um bom final de semana a todos e até a próxima sexta-feira.